Olá pessoal, espero que estejam todos bem, espero que vocês já tenham assistido a parte 1 da nossa aula. Vamos à parte 2, onde vamos discutir a polaridade de um transformador. A polaridade, pessoal, ela pode ser relacionada indiretamente ali com a construção das bobinas do transformador. Basicamente, a bobina ela pode ser construída no sentido horário ou no sentido anti-horário, né? E ela pode ser colocada ou na maneira correta ou de cabeça para baixo. E isso vai fazer com que nós tenhamos polaridades diferentes das nossas bobinas. E o que eu quero dizer com polaridade? Dependendo do sentido da bobina, a polaridade da tensão secundária pode ser a mesma que o primário, ou ela pode ser oposta. Ou seja, quando uma tensão fica positiva, a tensão de saída pode ficar positiva ou negativa. Tá? E isso é importante principalmente quando a gente vai conectar transformadores em paralelo. Tá? E dessa forma, né, a gente indica, né, os terminais com a mesma polaridade. Tipicamente, nos materiais aí que a gente tem, técnicos, eles são indicados por meio de um ponto. Então, pode ser que você já reparou que no circuito do transformador nós temos esses dois pontos aqui, ó, que de fato indicam polaridade. Tá? O que essa polaridade indica, pessoal? Ela pode ter o raciocínio de tensão, que eu mostrei para vocês. Então, quando a gente aplica uma tensão senoidal no nosso transformador, né? Se a polaridade aqui está correta, né? Quando eu aplico a tensão positiva entre os terminais 1 e 2, aparece uma tensão positiva entre os terminais 3 e 4. Se a polaridade estivesse invertida, eu veria entre a tensão 3 e 4 uma tensão 180 graus defasada. Tá? Outra forma de ver isso é imaginar correntes entrando dentro do nosso transformador. Então, se eu colocar uma bobina entrando no nosso no terminal 1 da bobina primária, a gente vai ver um fluxo que vai circular aqui no sentido horário. Você pode fazer isso pela regra da mão direita. Tá? A mesma coisa vai ser obtida aqui na bobina secundária se eu entrar com a corrente no terminal 3. Elas vão gerar fluxo no mesmo sentido. Dessa forma, se o terminal 1 apresenta o ponto, o terminal 3 também vai apresentar ponto. Ou o terminal 2 não contempla o ponto e o terminal 4 não contempla o ponto. Isso quer dizer que tem a mesma polaridade. E qual que é a importância da polaridade, pessoal? A importância da polaridade é quando a gente vai fazer a conexão paralela dos transformadores, como, por exemplo, está indicado aqui nessa figura. Então, o que eu fiz? Né? Eu fiz a conexão dos primários de forma que o terminal ponto dos dois está conectado, ponto está conectado com ponto, e não ponto está conectado com não ponto. E eu faço a mesma coisa no secundário, jovens. Olha que interessante. Quando a gente faz essa conexão, a gente não vai ter problema nenhum, tá? Isso vai acontecer porque as tensões induzidas no secundário, elas vão se comportar como duas fontes em paralelo, com a mesma tensão instantânea, tá? Ou seja, quando essa tensão aqui está positiva, essa tensão aqui está positiva. Quando essa tensão aqui está negativa, essa tensão aqui está negativa. Então, vai funcionar corretamente. E a corrente da carga, ela vai se dividir entre o secundário do primeiro transformador e o secundário do segundo transformador. Legal, né? Cada um vai contemplar metade da potência aí, se a divisão for idêntica. Por outro lado, pessoal, se a gente fazer a conexão com a polaridade oposta, então note aqui que o primário eu conectei corretamente. Ponto com ponto, não ponto com não ponto. Mas agora no secundário, por um desconhecimento, eu fiz a conexão errada. Tá? Eu fiz a conexão do não ponto com ponto. Tá? Nesse caso que nós teremos, tá? É a conexão de duas fontes aqui em paralelo, tá? Só que a gente tem um problema agora,
que quando uma tensão está positiva, a outra está negativa. Elas estão em contrafase. Tá? Se a gente pensasse em fontes de tensão contínua, apenas para facilitar o raciocínio, tá? Na situação anterior, nós teríamos as tensões dessa forma, as fontes de tensão. Tudo ok? Só que no caso que a gente tem aqui agora, nós teremos uma fonte nesse sentido e a outra fonte nesse sentido. Isso aqui ligaria na carga. Qual que é o problema dessa abordagem? A gente vai ter uma circulação de corrente aqui dentro. Tá? É essa corrente circulante que está sendo mostrada aqui. E qual que é o problema dessa corrente circulante? A única impedância que limita ela é a impedância de secundário do transformador. A impedância dessa bobina, que para um transformador bem projetado é uma impedância pequena. Tá? Então essa corrente circulante pode ser altíssima e isso pode danificar o transformador. Desta forma, a gente tem que evitar conectar transformadores em paralelo, errando a polaridade. Tá? E qual que seria a importância aí, né? Por que fazer conexão paralela, né? Então, a conexão paralela de transformadores, pessoal, é algo que está muito presente nos sistemas de distribuição. Se você olhar, por exemplo, na sua rua, é bem provável que você vai ver mais de um transformador, né? Geralmente no topo de um poste, né? Fazendo a conversão daqueles condutores na parte de cima para aqueles 4 condutores que ficam na parte de baixo. Né? Geralmente 3 estão na horizontal, são a média tensão, que fica na parte mais alta, e os 4 mais abaixo são os sinais de baixa tensão. Né? Muito bem. Se a gente utilizar um único transformador, pessoal, qual que é o problema? Imagina que a gente tem um sistema de geração qualquer aqui, pode ser local, pode ser um sistema a nível nacional muito grande. Nós temos a transmissão, nós chegamos na distribuição, onde tem lá a sua rua, e tem um único transformador, um transformador de potência bem grande para alimentar toda a sua rua. Tá? E nós temos a carga, tá? A carga da sua instalação. Se acontecer uma falha nesse transformador, pessoal, por algum problema, você perdeu a eletricidade, não tem como fazer utilização da eletricidade na sua residência. A gente só tinha um transformador, se ele falhou, Deus. Uma outra alternativa, pessoal, é em vez de utilizar um transformador grandão, utilizar 3 transformadores menores conectados em paralelo. Então é o mesmo cenário, temos a geração, temos a transmissão, depois temos a distribuição lá da sua rua, com agora 3 transformadores, e temos a carga da sua residência. Neste caso, se você perdeu um transformador, os outros 2 ainda podem suprir parcialmente a potência de todas as cargas que estão disponíveis ali na rua. Desta forma, quando nós fazemos a conexão paralela de transformadores, o que nós conseguimos é um aumento da confiabilidade do sistema. Tá? E por isso a conexão paralela é tão importante. A grande questão é como determinar a polaridade. Existem 2 metodologias que nós vamos discutir aqui. A primeira é a metodologia do golpe indutivo, que não tem nada a ver com artes marciais. A metodologia do golpe indutivo ela utiliza uma fonte de corrente contínua e um voltímetro, tá? Do tipo galvanômetro, um voltímetro analógico que permite deflexão tanto para o sentido positivo quanto para o sentido negativo. Tá? E ele vai ser conectado inicialmente desta forma. Né? Isso é a parte 1 do ensaio, isso aqui é a parte 1. O que nós fazemos é conectar o voltímetro, tá? De forma que quando eu energizar a fonte, nós vamos ter uma deflexão positiva. Ou seja, quando eu fechar isso aqui, a gente vai ver a tensão do nosso voltímetro viajar na direção positiva, medindo tensão positiva. E aí eu marco esses 2 terminais como os terminais H1 e H2. Lembre-se, H representa o lado de alta tensão do nosso transformador. Com esse interruptor agora fechado aqui, eu transfiro o voltímetro, sem inverter as conexões, eu conecto ele no secundário, que seria aqui a nossa parte 2. Tá? Nessa situação, vocês devem imaginar, né, com esse interruptor fechado, que
a medição dessa tensão aqui, desse voltímetro, deve ser nula. Porque estamos aplicando corrente contínua e, consequentemente, não vamos ter tensão induzida no secundário. Mas, no instante que eu abrir esse interruptor, eu vou ter uma variação de fluxo no circuito e esse voltímetro vai ter uma leve deflexão que pode ser no sentido positivo ou no sentido negativo. Se essa deflexão for no sentido positivo, esse terminal é o x2 e esse terminal é o x1. É a mesma coisa de falar que aqui é o ponto e aqui é o ponto. Por outro lado, se a deflexão for negativa, nós teremos agora que o x1 seria em cima, x2 embaixo e esse ponto mudaria de lugar. Então, com esse ensaio, eu consigo determinar a polaridade do transformador, saber a polaridade do secundário em função do primário. Um outro método, pessoal, seria o método de medição por corrente alternada. Neste caso, como funcionaria? A gente utilizaria esse setup aqui para poder fazer a medição. Então, a gente aplica tensão alternada no lado de alta tensão do nosso transformador e a gente faz essa conexão entre o primário e o secundário. Tá? Quando a gente faz isso, o potencial desse ponto e desse ponto permanece o mesmo. Tá? E o potencial do ponto A e do ponto C vai depender da polaridade das bobinas. Tá? Neste caso, a gente vai ter duas situações. Se a medição VAB ela for maior que a medição VAC, a gente tem que esses terminais aqui seriam x1 e x2. Tá? Isto acontece porque se essa for a polaridade, a gente pode ver isso por análise nodal. Viu? Se a gente considera que aqui é a nossa referência, o potencial do ponto A em relação à referência é a tensão de bobina. Ela está com essa polaridade, que aqui é o ponto, é o H1. Já o x1 estaria dessa forma. Portanto, a tensão VAC vai ser a subtração entre a tensão primária e a tensão secundária. Consequentemente, a tensão VAB vai ser maior que a tensão VAC e nós teremos a polaridade x1, x2. Por outro lado, se a polaridade fosse reversa, essa tensão estaria de fato dessa forma. Consequentemente, o nosso voltímetro VAC vai medir a soma das duas tensões e, consequentemente, VAB vai ser menor do que VAC. Assim, a polaridade estaria invertida. Note que qualquer um dos dois métodos, seja golpe indutivo ou seja método de corrente alternada, eles vão levar às mesmas conclusões relacionadas à polaridade do nosso transformador. Neste ponto, pessoal, gostaria de agradecer a atenção de vocês e até nosso próximo vídeo.